que possamos sair daqui mais esclarecidos e consolados. Elevemos as nossas forças que julgamos frágeis às esferas superiores. Entremos em contato com os espíritos bons e amigos. E que a paz possa estar sempre conosco, porque é uma busca incessante de todos nós. É uma busca que se renova dia a dia, porque todos almejamos a paz e a saúde. E vibremos pelos que se encontram enfermos, pelos que se encontram nos hospitais, pelos que se encontram nas sarjetas, pelos que não têm crença, pelos fanáticos, por aqueles que atacam o espiritismo. E oremos como Jesus recomendou, pelos que nos perseguem, nos caluniam e nos odeiam. Assim estaremos cumprindo o nosso dever de cristãos. E que nesta noite tenhamos consolidada essa interação entre os dois planos da vida. E que Jesus seja louvado. Fiat Lux. E a luz se fez, né? Todos médicos, várias especialidades, mas ninguém tratou de obsessão. Temas realmente notáveis, mas de obsessão, nada. Esse congresso ainda vai se realizar. E eu vou escrever para lá, eu sou ousado, viu? Parece que o processo obsessivo sumiu, desapareceu. Agora as terapias que estão inventando por aí, a obsessão desapareceu, ninguém mais é obsidiado. Isso é invenção da cabeça da pessoa. Não tem nada a ver você fazendo isso, meditação transcendental, e terapias e outros, né, mecanismos. Você se livra do processo obsessivo. Não é assim, não. Porque a obsessão tem um fundo eminentemente moral. E pelo que me consta, pelo menos a mim, o homem ainda não se libertou das suas graves inferioridades. Não é não? Então, se a obsessão tem um fundo moral, é claro que ela continua a flagelar a humanidade. Não é só no Brasil, não. No exterior, principalmente, porque na Europa não se fala em espiritismo. Estão fundando os núcleos, né, na Suíça, na França, na Bélgica, mas são grupos familiares, pequenos, e tem como fundadores brasileiros e portugueses, ou hispânicos, e raros os autóctonos, quer dizer, os da terra. Eu mesmo estive em Miami, fiz alguns trabalhos, fiz até uma desobsessão lá, 2, aí gostaram tanto que pediram bis. E na plateia cheia, mais de 50 pessoas, porque num lugar desse, 50 pessoas é multidão. Eu não vi um americano. Pelo menos eu estou dizendo, testemunha aqui. Eles não me disseram não, eu estava lá. Né?
Lúcia, não me deixa terta, Lúcia, né? Não me deixa mentir. Pois bem, colombianos, brasileiros e cubanos. Americano, nada. Como na França também. Então não se fala em espiritismo na França, nem nos Estados Unidos, a não ser grupos, como eu disse, praticamente familiares. Em Nova York tem um centro, aliás, já fundaram mais outro, muito bem dirigido, diga-se de passagem, mas não tem atraído a atenção dos norte-americanos. É lamentável. E a obsessão nesses países, olha, gente, é um caso seríssimo, como dizia minha avó. Mas não há nenhum referencial a respeito. E olha que Nova York foi o foco do espiritismo a partir de 1850, 2 anos depois do episódio de Hadesville. Eu acho que todo mundo que conhece a história, o marco histórico do espiritualismo moderno, é Hadesville, uma cidadezinha do condado de Wayne, perto de Rochester, e que faz parte do estado de Nova York. Então, a partir de 1848, e mais especificamente 1850, Nova York foi o foco de estudos, de pesquisas sobre a fenomenologia espírita. Fenômenos provocados pelos espíritos através das 2 grandes médias, principalmente a Kate Fox, a Catarina Fox. A Lia Fox, não, nem tanto. Mas a Margaret também não, mas a Kate era realmente notável. E ela revolucionou os meios, né, religiosos e científicos da época. Então, na década de 1850, antes da codificação do Espiritismo, que é de 1857, já eclodia um movimento espiritualista, não chamavam espírita, que esse nome ainda não tinha sido criado. O termo, o vocábulo espírita foi criado por Kardec, é um neologismo na língua francesa. Espírita, espiritismo, espirítico, perispírito, são vocábulos criados por Kardec. Então ele chamava o movimento espiritualista. E apareceu uma pesquisadora chamada Emma Hart-Britten, que escreveu um livro em 2 volumes, 2 tomos, sobre a história do espiritualismo na América do Norte. Ela escreveu no ano de 1880, muitos anos depois do episódio de Hadesville, mas é notável esse livro. É um livro que deveria ser lido aqui no Brasil, dentro das casas espíritas. Mas, infelizmente, esse livro só se encontra, esses 2 tomos, em 2 bibliotecas, na Biblioteca Nacional, em Washington, e na biblioteca também do Congresso norte-americano. Eles têm. Por sinal, meus livrinhos eu mando para lá, eles pedem. Eu mandei um, eles aí pedem, se eu lançar outro que eu mande, aí eu estou mandando, está lá no Congresso Nacional, meus livrinhos, tá vendo? E é a maior biblioteca do mundo. E lá estão esses 2 volumes da história do espiritualismo na América do Norte. Quando eu estive lá, eu visitei então a biblioteca do Congresso Nacional porque estava em recesso na época, por uma licença especial que eu consegui. Eu vi este livro e consegui tirar algumas cópias não de todo o livro, mas de os capítulos mais interessantes, principalmente no que diz respeito ao estudo da fenomenologia nos Estados Unidos. Olha, grandes médiuns surgiram na América do Norte. Médiuns assim notáveis, mas eles foram perseguidos. Surgiu uma família chamada Kunz,
K-O-O-N-S, Kunz, Jonatas Kunz, a famosa para os estudiosos da família Kunz, que foi objeto de um trabalho, de uma monografia do professor Ernesto Bolzano, da Universidade de Turim. Essa família Kunz revolucionou, foi um frisson nos Estados Unidos. Isso em 1854, justamente a década de que eu falei, entre 50 até 60, Kardec ainda estava reencarnado, mas explodiram os fenômenos nos Estados Unidos. Então essa família chegou a construir o primeiro laboratório de pesquisas voltadas para o fenômeno provocados pelos espíritos, por instrução dos próprios espíritos. Eles criaram uma cabine mediúnica, fora da casa onde eles moravam, e lá os espíritos provocavam fenômenos maravilhosos. Eles mandavam colocar instrumentos musicais dentro da cabine, trancavam, a chave ficava com Jonatas, e dali se ouviam músicas maravilhosas, incríveis, maviosas, como ele mesmo se expressou. Olhavam pelas frestas que era feita de madeira, a cabine, os instrumentos em seus lugares, mas sendo tocados pelos espíritos. Isso é verdade. Então são esses fatos que nós precisamos relatar. Eu tenho, por exemplo, a fotografia da casa original de Huddersfield, porque ela foi destruída e depois reconstruída. Até hoje ela existe, reconstruída. Mas eu tenho a fotografia original, um pouco sem muito foco, sem muita precisão, sem muita nitidez, mas eu tenho. Então essa família Kunz, voltando ao Jonathan Kunz, eles foram expulsos, era em Ohio, nos Estados Unidos, no interior de Ohio, os Mormons, que é uma seita fanática, não é? Até hoje também eles estão lá, eles existem. Eles têm as comunidades deles fechadas, não tem televisão, não assistem filmes, não tem geladeira. É uma coisa assim primitiva. Agora, para quê eu não sei. Acham que vão entrar no céu assim, porque no céu não tem geladeira, não tem televisão, né? Então já estão se preparando para isso. Eles expulsaram a família, tocaram fogo na casa e puseram sal na terra para nada mais nascer ali. Ernesto Bolzano lamenta e considera um crime lesa humanidade. O professor Ernesto Bolzano, ele rastreou o destino dessa família e não conseguiu. Sumiu. Assim como sumiram as meninas que trabalharam com Kardec. Eu mesmo procurei os rastros delas, não achei. Nem a Federação Espírita Brasileira, ninguém. Depois que elas fizeram o trabalho com Kardec, foram embora, sumiram. Nada de notoriedade como no Brasil. Médium no Brasil é estrela, ou estrelo, né? É estrelo. Mas lá na Europa não é assim não. Alguns médios ganharam realmente fama, mas depois sumiram. Não foram cultuados como são cultuados no Brasil. E às vezes as pessoas não gostam que eu diga isso. Eu estou dizendo isso aqui nessa fita também. O trabalho do médium é um trabalho que está vinculado, profundamente vinculado à lei de causa e efeito, minha gente. Não é missão, não. A missão de Francisco de Xavier, nosso amigo Divaldo Franco, faz um trabalho notável, mas nada de estrelismo, e as pessoas enaltecem. Chico Xavier virou santo. Que assim, o santo dos nossos dias é um livro que tem. Isso, para mim, é um absurdo. Põe o médium lá em cima. O brasileiro tem esse hábito, esse costume, esse atavismo. O espírita, por falta do santo, cria no movimento espírita os próprios santos
do espiritismo, os vultos do espiritismo. As pessoas não gostam que eu diga isso, mas Kardec não me ensinou assim. O doutor Bezerra de Menezes é um santo. Isso é errado. As pessoas não gostam também que eu diga isso. Mas a gente não pode fazer, não criar um panteão espírita, um altar espírita. E minha gente, por que eu faço isso? As pessoas me condenam. Porque eu sigo o mestre Allan Kardec, ele não endeusou médium nenhum. Daniel Danglars-Romme esteve em Paris, ele foi até assistir, mas nem se identificou a Daniel Danglars-Romme. Nem ficou aplaudindo, nem convidando para reuniões, nada disso. Daniel Danglars-Romme esteve em Paris na época de Kardec. Kardec não teceu loas a Daniel Danglars-Romme. E foi contemporâneo de Kardec, esteve lá. Ele se reunia no Palácio Imperial, o Napoleão III, o Daniel Danglars-Romme. Convidaram Kardec, ele não foi lá. Por que ele ia fazer lá? Para ser endeusado também? Ele nunca, eu tenho um testamento moral de Allan Kardec, escrito 3 dias antes dele morrer, desencarnar. Ele se colocando como um simples intermediário do mundo espiritual. Embora todos nós espíritas o consideremos o quê? Um dos maiores gênios da humanidade. E realmente ele foi. Ele revoluciona a segunda metade do século XIX. Não só em nível religioso, mas filosófico e científico. As suas teses, as suas teorias sobre a evolução, por exemplo, antes de Darwin, são teses fantásticas, mas ignoradas pela ciência, pela biologia, pela antropologia. Mas está lá a tese dele. E dos espíritos, nem o livro dos espíritos. Então essa família desapareceu. Bolzano correu os Estados Unidos rastreando, mesmo não achou. As meninas Baudin, Jafé, Caroline, todas elas, Aline, todas sumiram. Como também sumiu a grande médium de William Crookes, chamada Florence Cook. Depois do trabalho que ela realizou com William Crookes, levou 3 anos, foi de 1870 a 1873, onde se materializou o famosíssimo espírito Kate King, que com o passar das sessões, ela já tocava até piano. E dizem as más línguas que o William Crookes teria se apaixonado por ela. Eu tenho até os versos que ele fez, você bateu para mim, não? Os versos que ele fez para ela, veja só. E sabe onde ele fazia as reuniões? Dentro de casa com a esposa ali, ó. Ali é o pezinho dele. E os filhos também. Mas ele não pôde deixar de se apaixonar, porque ela era linda mesmo. Agora, o espírito, a propósito, mais bonito que eu já vi na vida é o espírito chamado Ana, que se materializou em Uberaba através do médium chamado Peixotinho. Por sinal, na casa de Francisco Cândido Xavier. E eu tenho essa fotografia, mas é linda a mulher. É uma mulher. Que coisa linda. Mas ela só conseguiu se materializar daqui, nem o busto, daqui para cima, só aqui, essa parte. Muito mais bonito que a Kate King. A Kate King é mais famosa, né? Agora, houve um espírito também lindo que se materializou, a Stella Livermore, em Baltimore, nos Estados Unidos. Eu também tenho um retrato dela. Era uma jovem de 22 anos, mas muito bonita, linda. E aí está a prova da imortalidade do ser. Nós desencarnamos e podemos voltar. E se houver um médio de materialização e de efeitos físicos, nós podemos nos corporificar.
plenamente, conversar, até se alimentar. Até isso pode se fazer. Como Charles Richer provou, um espírito chamado Bien-Boa, com Eva Carrière ou Martha Béraud, na Argélia, que na época era possessão francesa, em 1934. Ele desencarnou em 37, em 34 ele estava fazendo esse trabalho lá na Argélia. Então esses médiuns, a médium de William Cook também sumiu, desapareceu. Ela foi reaparecer aos 54 anos de idade, viúva, na sessão de materialização e efeito físico de Marina Lemarie, esposa, né, de Pierre Gaëtan Lemarie, que foi sucessor de Kardec na Sociedade para Pesquisas Psíquicas, Sociedade Espírita de Paris, Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, o nome certo é esse. Então foi ele, essa Florence Cook apareceu com 54 anos. Quando Florence Cook sumiu, estava com 18 anos. E desapareceu, sumiu. E foi reaparecer em 1854. Daí em diante, ela também, foram 3 meses de pesquisa e ela desapareceu. Ninguém sabe o seu destino. Aí a coisa é diferente aqui no Brasil. Quando a gente vai estudando esses fatos, e vai fazendo um cotejo, comparando com o que acontece aqui no Brasil, dizendo, poxa, mas aqui os médiuns são endeusados, não é verdade isso? Põem lá em cima, são realmente espíritos de alto, não é assim não. Pela lei, quanto mais se faz, mais se deve. E a quem mais é dado, disse Jesus, mais será exigido. Então, a mentalidade do espírita brasileiro, está aqui, precisa mudar. Ou muda, então, vai ser mais uma religiãozinha. Como qualquer outra. Cheia de ídolos, de santos, de taumaturgos, de gurus, e aí por diante. Aí vocês vêm aqui e dizem, eu não vou mais ali porque eu vou ouvir uma palestra assim, que fala de amor, de esperança, de otimismo. Mas se todas as casas falam assim, para que nós vamos também falar? Não é? Alguém tem que dizer que o rei está nu. Não é não? Eu sou espírita, mas eu sigo Kardec. Será que isso é errado? Será que eu estou errado? Quem codificou o espiritismo? Foi José, Francisco, João? Não. Foi Denizar e Paulo. Em nível de espiritismo. Até hoje não. Ninguém. É uma opinião que eu tenho. Se alguém aí não aceitar, tudo bem, ótimo. Agora estudem Kardec. Penetrem o pensamento dele. Não só no Livro dos Espíritos, mas na Revista Spirit. São 12 volumes. Cada volume, mete medo. 12 volumes. Ali está o pensamento vivo de Kardec, filosófico, ético, científico. Sem o estudo da Revista Spirit, fica difícil entender o que é o Espiritismo, mesmo em se lendo o Livro dos Espíritos. Mas são teses fantásticas. Aliás, para se entender o Livro dos Espíritos, a partir da 2ª edição, tem que se estudar o livro, a Revista Espírita, porque nela, na Revista Espírita, Kardec traça justamente todo o lineamento da nova edição, que a primeira edição é de 1857, com 501 perguntas, e a 2ª edição já é de 1860, março de 1860. Então ele acrescenta um número maior de perguntas, são 1.800 perguntas, ou 1.018 perguntas, melhor dizendo, 1.018 perguntas,
E ele elabora essas perguntas dentro do Livro dos Espíritos. Ele faz considerações sobre cada pergunta dessa. É aí que a gente vai entender a gigantesca tarefa de Kardec. Mas se nós perguntarmos, não aqui, em qualquer outra casa espírita, vocês já leram a Revista Espírita? Qual a resposta? O silêncio. Não é? Aí que entra aquela expressão latina, quitasset consentire videtur. Quem cala, consente. Então, o resultado, quem não estuda, eu fico pensando, e eu vou agora em 1999, daqui na primeira, nós vamos estudar aqui a Revista Espírita. Eu vou fazer um curso aqui sobre a Revista Espírita. Tirar os principais tópicos. Aquele que o pensamento é vivo de Kardec, ali não são os espíritos falando, é ele, Kardec, embora ele coloque mensagens que ele recebia de outros países sobre manifestações, sobre as manifestações dos espíritos, mas ali está o pensamento de Kardec, é ali que ele se aprofunda, é ali que ele realmente é o gênio. E nós vamos fazer um curso aqui, Deus há de permitir, usar uma expressão bem corriqueira, um curso sobre a Revista Espírita que nunca se fez no Brasil. Eu tenho 30 e tantos anos de militância espírita e nunca vi um congresso sobre a Revista Espírita, nunca vi um curso sobre a Revista Espírita. Eu estou preparando, estou dizendo aqui em primeira mão, e aí vocês vão sentir quem é Kardec. Por isso que Camille Flammarion, o grande astrônomo de Juvisy, um dos astrônomos mais citados até hoje, Camille Flammarion, à beira do túmulo, chamou Kardec de o bom senso encarnado. Então não foi sem razão que Camille Flammarion, e à época que Kardec desencarnou, Camille Flammarion não se considerava mais espírita. Ele se considerava mais um metapsiquista, seguindo já os pródromos da escola metapsiquista de Charles Richer. Em 1869, Camille Flammarion já estava afastado da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e do próprio Kardec, de quem ele foi médium aos 18 anos de idade. Foi aí, aos 18 anos de idade, por sinal, que ele recebeu uma mensagem de Galileu Galilei, Camille Flammarion. À frente de Kardec, ele psicografou a mensagem de Galileu Galilei, está no livro A Gênese. Então, esse trabalho de Kardec é um trabalho notável. Eu me dou ao direito de segui-lo. Ora, se alguém segue o espírito A, B, C, tudo bem, aqui mesmo, aqui nessa fita, Alamar disse, então, Bernardo, quer dizer que, porque Alamar de vez em quando vem aqui tomar passe e tudo, e disse assim, você põe 100 médios dentro de um salão, que às vezes tem dia de segunda, dia de domingo, 103 médios aí, olha o que é médio, fora os que estão aí sentados. Aí veio lá de São Paulo, veio também de Goiânia, de vários estados, Rio Grande do Sul, achando um absurdo. Por 100 médiuns, quer dizer, somando com os assistidos, 200 problemas. Mas que coisa absurda. Aí você diz, André Luiz diz que no mínimo 7 médios e o máximo 12 médios, por aí. Leon Denis, tá. Eu digo, agora, o tipo de reunião deles é aquela ali com 7 médios, aquela com 100, e daí? Qual é o problema? Eu faço isso há mais de 30 anos. Além do mais, vocês peguem a codificação do princípio ao fim, e Kardec nunca, isso eu dizendo aqui, Kardec nunca estabeleceu número nenhum.
Nem 5, nem 6, nem 7, nem 100. E dá certo? Dá. Não dá? Dá certo. Por que eu faço isso? Exibicionismo? Para mostrar que tenho? Não. Foram os espíritos que trabalham comigo. Porque aqui é uma casa onde as pessoas batem e são atendidas. Eu tenho que ter um número grande de médiuns para atender a todos vocês. E todos vocês serão, nesta noite, atendidos. E em centro nenhum acontece isso. Não é verdade? Eu estou aqui inventando alguma coisa? Se uma pessoa entra aqui cheia de problemas, às vezes, coitada, não sabe nem que está entrando numa casa espírita, entupida de remédios psicotrópicos, trazidas pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo noivo, pelo namorado, eu vou dizer, não, você tem que voltar tal dia para fazer uma entrevista e daqui a 15 dias você vai receber o resultado. E aí? Para onde é que vai aquela criatura que está ali chorando, sofrendo, sem saber nem o que está acontecendo, entupida de remédio? O que é que vai acontecer com ela nesses 20 dias? Tudo pode acontecer, não é? E o que foi que Jesus me ensinou? Pelo menos a mim. Batei e absi-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Não é isso? Esses dois lemas, aforismos de Jesus, eu os sigo. Então eu estou errado? Estou, mas com Jesus. Reparem só que eu estou errado com Kardec e com Jesus. Já prestaram atenção? Duas pessoas erradas. Né? Coitadinho de Kardec, coitadinho de Jesus. Só fizeram besteira e eu atrás. Como Jesus fazia desobsessão, minha gente? Afasta-te, espírito imundo. Olha, eu não chego a tanto. Eu sigo Jesus, mas não exagero. Eu não faço isso. Mas por que ele fez isso? Por que ele não doutrinou o espírito? Porque se criou no Brasil um espiritismo à margem do espiritismo. E às vezes há espíritas que querem ser mais cristãos do que o próprio Cristo. É verdade. Aí eu falo, eu tenho liberdade de falar, porque por que eu não vou falar nisso? Dentro de uma casa espírita. Porque vocês, me perdoem dizer isso, aliás, me permitam dizer isso, vocês estão aqui para aprender o que é o espiritismo. Não é só para tirar espírito e jogar pela janela. E aqui não é depósito de espírito, não. Joga na maré, a maré está aí. Ó. Joga tudo lá. Não é só isso, não. Aqui se aprende que o espiritismo é uma ciência, é uma filosofia de consequências éticas. Aqui é a doutrina espírita que deve ser respeitada. Aqui não há maneirismos, nem piadinhas. Aqui é o espiritismo sério. É o espiritismo segundo o espiritismo. E é isso que a gente precisa passar, porque aí fora, ou de onde vocês vieram, de suas casas, suas famílias, que ideia fazem do espiritismo? A pior possível. É isso mesmo. Com toda a divulgação da doutrina, ainda acho que espiritismo é coisa de louco. Nós somos mancomunados com o demônio. Espiritismo é para ignorante. Ora, o espiritismo nasceu em primeiro mundo, na França, em Paris. Os grandes fenômenos espíritas eclodiram na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Nova York. Tudo primeiro mundo. Não é isso? E veio para o terceiro mundo. Aqui é terceiro ou quarto, nem me lembro mais. Já deve estar no quinto, né? Na quinta classificação, sei lá. Vejam só,
Observem só. Nasce no primeiro mundo, tanto em nível de fenomenologia como em nível doutrinal, filosófico e científico. Vem para o Brasil. Foi o que aconteceu. O que é que acontece no Brasil quando uma coisa vem de fora? O que é que a gente faz? Abrasileirar, não é isso? Foi o que fizeram com o Espiritismo. Abrasileiraram o Espiritismo. Por quê? Pela mentalidade das pessoas. A nossa mentalidade de brasileiro. Nós não gostamos de nada complexo. Tudo tem que ser simples. Não é isso? Nós não temos uma mentalidade matemática. Nós não exercemos com certo vigor e com certa intensidade o raciocínio. Me perdoe, eu não estou subestimando o brasileiro, afinal de contas, eu estou brasileiro. Não é? Resultado, aí a doutrina se corrompeu, como fizeram com o próprio catolicismo, como fizeram com o protestantismo também. Se corromperam. Essa que é a expressão. Aí pronto, apareceram os espíritos e tomaram conta de tudo, e os livros começaram a aparecer, porque antes, até uns 20 anos, só prevalecia livro de espírito, livro mediúnico que tinha vez no movimento espírita brasileiro. Aí começaram a surgir os grandes escritores não lidos, como por exemplo, Carlos Embaçaí. Quem conhece Carlos Embaçaí, levanta o dedo. Depois escreveu livros notáveis. Um dos maiores intelectuais espíritas, baiano. O livro dele, Hipótese em Parapsicologia, é arrasador. A Margem do Espiritismo, que livro notável. Vocês não conhecem. Está vendo aí? Alberto de Souza Rocha, fluminense, nasceu em Niterói. Que escritor notável, que inteligência fulgurante. Não se conhece. Herculano Pires. Quem conhece aí Herculano Pires já melhorou. Isso. Herculano Pires escreveu um livro sobre a filosofia espírita em nível assim, transcendente. A concepção existencial de Deus. Que livro notável. Parecido com aquele Metafísica e Finitude de Merleau-Ponty. Um pensador francês, laureado da Universidade de Paris. Outro livro de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo. É um processo notável. É um livro maravilhoso. Traça todos os lineamentos de uma antropologia espírita. De Olinda Amorim. Outro grande autor, também baiano. Quem conhece de Olinda Amorim, a obra dele? Mas vocês estão mesmo, hein? O grande livro de Olinda Amorim, O Espiritismo à Luz da Crítica, refutando um padre chamado Negromonte. Que refutação maravilhosa. Outro livro, Espiritismo e Criminologia. Foi a primeira vez, isso foi uma conferência que ele fez na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Mas que conferência notável. Que interação ele fez entre obsessão e criminologia. O processo criminal e o processo obsessivo. Ele traça assim parâmetros fantásticos sobre a ideia fixa, o processo e a obsessão, o suicídio.
É um livro maravilhoso. Outro, Africanismo, Espiritismo e Africanismo. É uma análise da cultura africana face à doutrina espírita. Outro livro notável, maravilhoso, de Olindo Amorim. Que autor! Outro, Alfredo Miguel. Quem conheceu? Aliás, eu conheci pessoalmente Alfredo Miguel, como também de Olindo Amorim, como também Herculano Pires. Alfredo Miguel escreveu um livro fantástico chamado A Tese das Vidas Múltiplas, sobre a reencarnação. E um livrinho também maravilhoso chamado Apologia da Prece. Olha, e aí por diante, os grandes escritores, Eusínio Lavigne, por exemplo, de Ilhéus, um socialista de 4 costados, mas um socialista espírita, aos moldes de Cosme Marinho, que também é um grande socialista argentino, como é esse Porteiro, também outro socialista, que escreveu um livro maravilhoso chamado Espiritismo Dialético, de Manuel S. Porteiro. Foi ali que eu aprendi o que é lei de causalidade. Ele completa Kardec ideologicamente, filosoficamente. Outro grande autor argentino, desconhecido, Humberto Mariotti. Outro também, Natalio Secarini, César Bogo. São 5 estrelas do pensamento espírita na América Latina. Infelizmente, todos desconhecidos dos espíritas brasileiros. Pegue um livro de Espiritismo Dialético, é fantástico. Ali tem uma tese, o conceito dinamogenético da existência. Que tese fantástica, que análise maravilhosa faz o Manuel S. Porteiro da existência, ou da existência em nível sociológico. Ele engrandece o espiritismo. Ele aprofunda, enobrece as teses de Kardec. Ele se casa, a tese dele também se casa com uma outra grande tese de Gustavo Gelei, chamado psicodinamismo. É o estudo do conceito dinamogenético da vida, da existência. E o psicodinamismo de Gelei é que a gente sente a grandeza de Kardec. Ali está o homem sendo desvendado, prescrutado. Não aquele homem que se queda em algum lugar para meditar, para elevar seus pensamentos, para buscar Deus. Eles ambos, Porteiro e Gelei, dizem: Deus está com o homem através das suas leis. Assim como disse Camille Flammarion em O Deus e a Natureza. Deus não está na natureza. Isso é uma crítica ao panteísmo. Deus está através de suas leis. São as leis de Deus que estão conosco. São as leis de Deus que estão na natureza. E quando nós violamos essas leis, nós temos que responder pela falta cometida ou pelo bem que se fez, segundo essas leis. É isso que Kardec ensina. É a responsabilidade que nós temos diante dos atos que praticamos. Ai de nós, espíritos, não fôssemos dirigidos por essa lei maior, que é a lei de causalidade. E ela está presente em todos os caminhos da vida, tanto da vida planetária, como da vida humana, como da vida espiritual. Ela está em toda parte. Ela se integra na própria existência, tanto do ser sobre a face da terra, como do ser ante a face do mundo espiritual. É o contínuo da existência de que fala o espiritismo dialético. Nós não morremos nem nascemos, nós somos um contínuo eterno. E a lei também é contínua e eterna. A lei não é eterna porque somos eternos, como dizia Herculano Pires na concepção existencial de Deus.
Nós somos eternos e a lei é eterna em função da nossa eternidade. Não existíssemos, para que as leis de Deus? Essa é uma tese levantada por Herculano Pires. O ser na existência, onde ele faz a comparação entre vida e existência. É uma comparação notável, melhor, não chega a ser uma dicotomia, mas é até uma certa interação entre vida e existência. Vida todos temos, a natureza tem vida, os animais, mas não tem existência. Só nós temos existência, mas a vida caminha para a existência. Aí é o processo evolutivo de que falam os espíritos em um livro dos espíritos. É a evolução e o evolver. A evolução em nível biológico, as mutações, de que o Hugo de Vries também interferiu, sem ser espírita, e deu uma contribuição notável a Kardec. Então, o evoluir em nível biológico, o evolver em nível intelectual. Aí Kardec surge com uma tese notável para encerrar essa conversinha. Que tese maravilhosa! Aristocracia intelecto-moral. É a premonição kardeciana, é a paragnose de Kardec, em que ele prevê num futuro remoto, ignoto, embora o homem conhecendo Deus pelo intelecto, o homem conhecendo Deus pela inteligência, porque ele disse, uma inteligência só pode entender Deus. E sem sentimentos não há razão. É esse o projeto do Espiritismo, é essa a previsão do Espiritismo, é essa a cognição de Kardec, em que nos tornemos cada vez mais aptos a entender a lei de Deus. E entendendo a lei de Deus, sabemos realmente de onde viemos, que somos e para onde vamos. E acabou.